Salvete homines, meus melhores cumprimentos a todos aqueles que participam de mais este encontro da série Caminhando pela Lei 6.015, uma série que foi idealizada pela registradora civil do estado do Ceará, a doutora Thaís Castelo Branco, e que foi generosamente recepcionada pela ARPEN do estado de Goiás, a quem eu dirijo os meus melhores agradecimentos pela oportunidade e a honra que me concedem com isto, em especial a minha amiga professora Evelyn Valente. Pois bem, nós vamos ver hoje, em uma exposição relativamente rápida, o tema da vigência ou revogação do artigo 256 da Lei de Registros Públicos, ou seja, da nossa Lei 6.015. Isso se deve ao fato de que nós estamos tratando da servidão, e esse artigo 256, embora seja muito à frente da nossa caminhada, nós estamos caminhando artigo por artigo, ele está lá cerca de 100 ou pouco menos que isso, dispositivos à frente daquilo que nós estamos, dos passos que nós estamos dando nessa caminhada pela Lei de Registros Públicos. Mas, enfim, às vezes é preciso antecipar alguma coisa, e aqui é muito oportuno que nós antecipemos a discussão acerca da vigência desse dispositivo, do artigo 256, que diz respeito ao cancelamento do registro da servidão. O problema pode começar, do ponto de vista pedagógico, podemos começar deste ponto. O Código Civil Brasileiro de 1916, Código de Clóvis Bevilacqua, chamado Código Bevilacqua, um excelente Código Civil, né, que durou praticamente 100 anos e que o novo Código Civil de 2002 copiou em larga medida. Mas esse Código Civil Brasileiro de 1916, cuja estabilidade é notada pelo fato de ter durado aqui quase um século, e já o Código Civil de 2002, projeto de amplíssima alteração, com poucas décadas de vigência. Mas voltamos. Esse Código Civil de 1916 previa, em seu artigo 712, que se o prédio dominante, prédio dominante, prédio serviente, se o prédio dominante estiver hipotecado, se houvesse hipoteca sobre o imóvel dominante, e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar a servidão, o consentimento do credor. Ou seja, a ideia é essa, pode cancelar essa hipoteca, mas se houver menção, referência à servidão no título hipotecário, para o cancelamento do registro dessa servidão, seria necessário consentir-se o credor. É isso. Bom, de conformidade com o texto, ou seja, com a literalidade desse texto legal, desse dispositivo legal do artigo 712, a doutrina brasileira firmou-se no sentido de que somente poderia o credor hipotecário opor-se à extinção das servidões na hipótese de estas servidões se preverem no título institutivo da hipoteca. Se elas não estivessem previstas no título, ele não poderia opor-se à extinção das servidões. Nesse sentido, apenas para resumir a dois nomes, a doutrina que era sólida e que pode dizer-se unânime, ou pelo menos pacífica, quase não contestada acerca do assunto, podemos mencionar dois nomes. Um deles já aqui referido, Clóvis Bevilacqua, cuja autoridade não é preciso destacar, dizendo Bevilacqua que a servidão corresponde a uma qualidade útil do imóvel dominante. Ou seja, uma qualidade que lhe aumenta o valor e tem o caráter de coisa acessória, que, como tal, está vinculada ao ônus hipotecário, vinculada à garantia hipotecária. Daí que, segundo ele, depende da vontade do credor permitir que a servidão se cancele, porque ela
tem esse vínculo de assessoriedade em relação à hipoteca. Porém, diz ele, se a servidão não estiver referida, mencionada no título hipotecário, no título institutivo da hipoteca, então não se entenderá que ela está excluída da garantia. Porém, sim, ou seja, ela continua na garantia, embora não esteja mencionada no título. Ela acompanha a garantia. Mas deve entender se o credor não tem direito de impedir-lhe a extinção, de impedir, portanto, a extinção da servidão e depois o seu cancelamento, o cancelamento do seu registro no ofício imobiliário. Bom, o segundo autor que eu quero aqui referir é Carvalho Santos, outra grande autoridade do direito civil e processual civil brasileiro. Tem um Código Civil interpretado magnífico, artigo por artigo. E diz Carvalho Santos que, a teor, portanto, dessa compreensão literal do artigo 712 do Código Civil de 1916, que só é exigido o consentimento do credor quando se tenha, para que haja o seu cancelamento, se a servidão é mencionada no contrato. Se o título hipotecário, se o título, portanto, de instituição da hipoteca não menciona a existência de servidão, a exigência de consentimento do credor para cancelar-se a hipoteca, a servidão, é desnecessária, porque ele não pode exigir, não pode opor-se ao cancelamento pretendido por quem deseja este ato no registro. Quem deseja, portanto, averbar o cancelamento do registro de uma servidão. Dessa maneira, tanto que se requeresse uma averbação de cancelamento, ou se nós quisermos, melhor dito, de encerramento de registro de servidão imobiliária, quando o imóvel esteja sujeito à hipoteca, ao oficial do registro caberia verificar se a servidão se mencionara no título. Examine o título. Vai lá ver, a servidão está mencionada no título ou não está? Se não está, tole turquoise, não precisa o consentimento do credor. Se está, aí sim é preciso exigir esse consentimento, sob pena de nulidade da averbação de cancelamento ou encerramento, como parece melhor, nulidade que permite, claro, restaurar-se o registro da mesma servidão. É a doutrina expressa, por exemplo, de Carvalho Santos. Ocorre que, o direito brasileiro tem disso, né? Mudança de lei a toda hora. Ocorre que em 1º de janeiro de 1976 entrou em vigor no Brasil a nossa Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Para a vigência, nós temos que olhar lá o artigo 298. E esse novo regulamento registral, essa nova lei de registros públicos brasileira, tem um artigo 256 que passou a enunciar-se o cancelamento da servidão. Volto a dizer, melhor seria ter dito o encerramento do registro da servidão. O cancelamento da servidão, quando o prédio dominante estiver hipotecado, só poderá ser feito com a aquiescência do credor expressamente manifestada. Então, o que acontece? Vamos ver. O cancelamento ou encerramento do registro da servidão. Desde que o prédio dominante esteja hipotecado, esse cancelamento ou encerramento só pode ser feito se houver uma aquiescência expressa do credor, segundo o artigo 256 da Lei de Registros Públicos. Ora, diante dos termos desse dispositivo legal, do modo como está redigido, ou redigida essa norma, essa regra procedimental, então já não se condicionou a exigência do consentimento do credor ao fato de mencionar-se a servidão no título hipotecário. Não há necessidade de menção. Sempre que houver servidão relativamente a imóvel hipotecado, para cancelar ou encerrar o registro da servidão, à luz desse artigo 256, haverá necessidade de
consentimento do credor. E não só de consentimento, consentimento expresso, manifesto. Ou seja, deve constar de um título, quando menos de um título acessório. O professor Walter Seneviva, saudosa memória, um tipo muito simpático, com quem eu tive a oportunidade de viajar a Moscou, no célebre congresso do Cinder, em 2003, no qual congresso eu tive a ocasião de participar ali. Foi muito interessante, proferi uma palestra ali. E o professor Walter Seneviva, morto há pouquíssimo tempo, disse que, estando o imóvel hipotecado, o cancelamento sempre depende da anuência do credor. Ainda que na servidão não se mencione o título hipotecário, e ele prossegue diversamente do que dispõe o artigo 712 do Código Civil. Segundo ele, esse artigo foi modificado para melhor. Para melhor. Porque diz ele, olha, se há o registro da servidão, o conhecimento do credor é presumido. Então ele acha que o artigo 256 é na sua redação indicando a exigência sempre da aquiescência do credor hipotecário, haja ou não menção da servidão no título institutivo da hipoteca, é algo melhor, uma modificação mais adequada feita pelo legislador. E vem, então, no mesmo sentido, a doutrina de Arnaldo Rizzardo, desembargador Arnaldo Rizzardo, que tem um trabalho no direito civil digno de muita admiração. Eu sigo bastante as lições. Na minha atividade judicial, segui muitas lições do doutor Arnaldo Rizzardo. Então, dizia ele que no Código Civil de 16, nosso Código Bevilacqua, artigo 712, o consentimento do credor hipotecário seria indispensável, no caso de a servidão, diz ele, vir mencionada por escrito no título constitutivo da garantia. É o que temos afirmado aqui. E ele prossegue. Com a nova regra qual era, então? A do artigo 256 da Lei 6.015. É requisito necessário a aquiescência do credor, haja ou não referência do ônus no instrumento gerador da dívida. Pronto. Posição, portanto, equivalente à do professor Walter Seneviva. Ou, então, no mesmo sentido, podemos aqui invocar a doutrina agora de um pensador, se não me engano, cearense. Tem um livrinho muito interessante sobre os dispositivos da Lei de Registros Públicos referentes ao ofício imobiliário. Valmir Pontes é o nome desse autor. Publicou um livro chamado Registro de Imóveis pela Saraiva. Isso no século passado ainda. Um bom livro. É pequeno, de poucas páginas, mas muito bem elaborado. E ele também entende que haja ou não referência à servidão no título institutivo da garantia hipotecária, o consentimento do credor será sempre indispensável ao cancelamento. Bom, isso nós estamos tratando à luz da vigência suposta, conjectural, do artigo 256 da Lei 6.015. Acontece, sempre vem que essas mudanças legislativas no Brasil sempre dão muito trabalho a acompanhar, porque sempre acontece alguma coisa. Então, acontece que sobreveio o Código Civil Brasileiro de 2002, que é o vigente Código Civil Brasileiro. Então, nós vamos lá encontrar no parágrafo único do seu artigo 1387, parágrafo único do 1387, a seguinte enunciação. Se o prédio dominante estiver hipotecado, portanto, está supondo que o prédio dominante foi dado em garantia hipotecária. E a servidão, se mencionar no título hipotecário, desde que ela seja mencionada, será também preciso para cancelar o consentimento do credor. Nota aqui. O que aconteceu? Voltamos ao disposto no Código Civil anterior. Voltamos àquilo que era objeto do 712 do Código Civil de Bevilacqua. E, portanto, segundo o Código Civil, passamos novamente a exigir, para averbar-se o cancelamento da servidão, o consentimento do credor hipotecário.
desde que a servidão esteja mencionada no título institutivo da garantia hipotecária. Tá bom? Voltamos. Então, aqui deve entender-se, em rigor, que ocorreu a revogação do que está previsto no artigo 256 da Lei 6.015. Por que razão? Porque o Código Civil é posterior e inclui uma condição, ou seja, a menção da servidão no título de garantia, no título institutivo da garantia, que inexistia na previsão do mesmo artigo 256. Então, há uma novidade. Ora, consideremos aqui algo importante. Há diversos modos com que nós podemos considerar quanto às normas positivadas, não é? Chamemos-las aqui com uma certa simplificação, leis. Mas o fato é que há vários modos de as leis serem suscetíveis de revogação no todo, ou em parte, que é o que nós chamamos de derrogação, não é? Abrogação e derrogação. Num primeiro modo, nós temos as revogações que se podem chamar conceituais ou substantivas. Porque são revogações que atingem o conteúdo das normas. Portanto, podemos entender isso como algo que afeta o seu conceito, porque afeta a sua compreensão, afeta o seu conteúdo. Mas, além dessas revogações ditas substantivas, há outras que nós podemos designar de adjetivas. Substantivas umas, porque atingem o seu conceito, adjetivas outras, que são as revogações fontais. Quando, sem alteração de conteúdo, as normas têm modificado o seu logos referencial. Então, com efeito, uma norma legal repetida em lei posterior de mesma ou superior hierarquia, né? Condição é essa, que seja mesma ou superior hierarquia, é da lei posterior que passa a emanar qual de sua fonte legislativa a norma considerada. Ou seja, vamos admitir que uma lei qualquer determine que X é Y. Aí vem uma lei superior ou de igual nível hierárquico, uma lei ordinária ou a norma constitucional, por exemplo, e diz a mesma coisa, X é Y. Qual é que está em vigor? A norma posterior, não a anterior. E isso tem importância porque se a posterior for revogada, também nós podemos invocar aqui repristinação da norma anteriormente revogada. Bom, isso parece pouco relevante, em princípio, no nosso caso, porque o conteúdo da norma se mantém, mas ganha, nessa nossa hipótese, em importância quando se pense na revogação da lei posterior, não é? Como eu disse. Da qual revogação não se pode extrair a repristinação da norma precedente. Nós temos que ter em conta que, a propósito, enuncia o nosso Decreto Nacional 4.657, de 1942, que é conhecidíssimo pelo nome de Introdução ao Código Civil, e que aí teve uma lei que mudou lei editada para mudar nome de lei. Mas, enfim, o parágrafo 3º do artigo 2º dessa nossa lei de introdução, o Decreto-Lei 4.657, diz que, salvo disposição em contrário, que há de ser expressa, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, ainda que tenha o mesmo conteúdo, não importa. Portanto, ganha importância referir aqui a revogação frontal, que, a meu ver, se aplica também a esse quadro em que a Lei de Registros Públicos tem na sequência, em sua sucessão temporal, ou seja, ao longo do tempo, uma nova disposição de mesmo nível hierárquico a contrariar o seu tratamento da matéria. Então, as revogações ditas substantivas, aquelas revogações conceituais que vão ao conteúdo,
supõem sempre a incompatibilidade entre normas e, portanto, daí que seu conflito pode solver-se por diversos critérios, anterioridade, superioridade, etc. Mas aqui nós vamos considerar a hipótese de uma norma ser posterior à outra, ambas de mesmo porte hierárquico. É bastante, portanto, sendo normas de mesmo porte hierárquico, a posterior, naquilo que contradiz a anterior, a revoga. E já esta é uma situação que parece convir diante do confronto entre o que dispõe o artigo 256 da Lei 6.015 e aquilo que prevê o parágrafo único do artigo 1387 do Código Civil, que é uma lei essa, do Código Civil, como vimos, posterior à normativa de registros públicos, sendo que as duas possuem o mesmo nível hierárquico, o mesmo porte hierárquico. Mas não é só. Porque ao repetir-se no Código Civil a parte equivalente da norma ou regra prevista no artigo 256 da Lei 6.015, nós também tivemos a revogação frontal do dispositivo da lei de registros. Ou seja, na parte repetida, a nova lei revogou por ser posterior e por ser, portanto, a atual fonte normativa da matéria. Sendo assim, aqui em conclusão, para o chamado, a meu ver, impropriamente, cancelamento da servidão, o que se cancela, o que se quer aqui dizer é algo relativo ao registro de servidão. O de que se está a tratar é a averbação do encerramento do registro de servidão. Ou chamemos, embora, volto a dizer, com impropriedade, podemos falar de cancelamento. Mas cancelamento do registro, não cancelamento da servidão. Isso aqui é metafórico. Só quando se fala em cancelamento da servidão, fala-se de maneira metafórica. Sendo assim, apenas se exigirá, para tanto, o consentimento do credor hipotecário quando o título da hipoteca indicar a existência da servidão, aplicando-se, portanto, o disposto no parágrafo único do artigo 1387 do Código Civil em vigor, dispositivo que, a meu ver, revogou o artigo 256 da Lei 6.015. E, dessa maneira, o registrador ou o notário, se tiver de atuar antecedentemente ao registrador, os dois não exigirão o consentimento do credor para que se cancele, credor hipotecário, para que se encerre ou cancele o registro da servidão, salvo se o título indicar a existência da servidão, se o título institutivo da hipoteca fizer essa exigência. Se não fizer, tolhe sequestro. E o que acontece se chega um título em que haveria de ter essa exigência e não se tem? Bom, pode completar-se por um documento acessório em que o credor hipotecário concorde, consinta com o chamado cancelamento da servidão, ou, melhor dito, encerramento do registro da servidão. Muito bem. E com isso nós concluímos o tema das servidões. Já na próxima semana, daqui a 15 dias, vamos mudar de assunto, caminhando pela Lei 6.015 como foi idealizado, projetado pela doutora Thaís Castelo Branco. Por agora, eu agradeço a todos os que participam, assistindo a essas nossas exposições, e muitíssimo a ARPEM do Estado de Goiás, com cumprimentos que se centram representativamente na pessoa de minha estimada amiga, a professora Evelyn Valente. Vamos ver se este ano, espero, este ano já não dá mais, mas o ano que vem eu talvez tenha de ir para meu gosto, né, para minha honra, a um evento na Universidade Federal de Goiás, a convite da desembargadora Liliana Bittencourt, que este ano me convidou e eu não pude ir em virtude dos meus trabalhos judiciais. Vamos ver se o ano que vem eu tenha a oportunidade de, mais uma vez, visitar a belíssima cidade de Goiânia, que eu gosto muitíssimo. Por agora, os meus agradecimentos e
como tenho adotado como marca no início e fim das minhas exposições, uma breve expressão latina, digamos aqui, valete homines.